Olá, gente! É um prazer estar aqui. Olha, a gente deve muito para essa convidada de hoje. Ela trabalha 36 horas no dia. Se fosse possível, ela trabalhava. Saiu de um plantão, teve a gentileza de nos receber na casa dela. Vamos dar as boas-vindas para Ana Ruth Bloch Muratas. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Obrigada por nos receber, Ana. É um prazer inenarrável conversar com a doutora Ana. Gente, a Ana ela é infectologista pediátrica, 5 anos de América, ela mora em Nova York. Eu vou deixar linkado no vídeo todas as entrevistas que ela deu, né? Devido à pandemia, ela trabalhou assim acredito que nos Estados Unidos, no Epicentro, né, Ana? Sim. Então ela foi muito acessada, né, pelo Brasil, então ela deu entrevistas para algumas emissoras, né, Ana? Uhum. Então eu vou deixar tudo linkadinho, quem quiser saber mais sobre a experiência da Ana com o Covid-19 aqui nos Estados Unidos, como que foi o trabalho, como que foi o processo, como que ainda está sendo, eu vou deixar no link, vocês acessam aqui. A Ana e o esposo também têm um canal no YouTube, eles contam mais um pouquinho da história deles, né, sobre a paixão deles pela música, Sim. Né, Ana? Então, eu também vou deixar aqui, aqui abaixo no vídeo, o canal deles no YouTube, vocês vão gostar. Eu, óbvio, já tô inscrita, já sou super fã. Sim. Ativa o sininho para vocês receberem, por favor, todas as notificações, vocês vão gostar muito. E muito bem-vinda ao Era Uma Vez América, Ana. Obrigada você. Mas vamos começar, Ana, falando assim, quem é a Ana? Conta mais pra gente sobre quem é você. Bom, eu gosto de falar que eu não sou médica, eu sou a Ana Ruth. Certo. Isso é mais importante pra mim. Ser quem eu sou é mais importante do que a minha profissão. Então isso é muito importante. Eu sou a Ana Ruth, filha de Deus, que sei que sou amada por Deus, isso pra mim é muito importante. Casada com um homem maravilhoso, que é o Azaf, que você já conheceu. Ele é, gente, é verdade. Figura. Eles são um casal. Eu tô super surpresa, mas eu conto pra vocês durante isso aqui. Vocês vão saber quem que é a Ana. Sim. Filha de um casal que também é maravilhoso. Meu pai e minha mãe moram no Brasil, Marco e Wanda. São um casal muito especial. Sou irmã, sou tia, sou cunhada e sou médica. Então, isso é um pouquinho de mim. Sou uma pessoa alegre. Eu acordo bem-humorada, durmo bem-humorada. Mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu trabalhei bastante, eu continuo bem-humorada. Às vezes, quando eu tô muito cansada, o marido sofre um pouquinho, mas geralmente eu tô bem. Gosto muito de música, isso é bom. Gosto de artes, mas de música em especial. Gosto muito de viajar. E é isso. Hoje eu tava trabalhando e aí uma cliente minha perdeu um esposo com Alzheimer, sabe? E ele veio da Itália, a família dele é italiana, e aí ela recebeu um e-mail de uma médica da médica que cuidou dele, né, no final da doença, que ele faleceu, e ela pediu para usar um vídeo onde ele tava ensinando o pessoal a falar a pronúncia italiana cantando. Ai, que lindo. E aí ela me mostrou o e-mail que ela respondeu ele, falando assim que achava muito lindo porque a música alimentava a alma dele. É bem isso, né? Música... Acho que a música acalma, a música restaura, a música expressa sentimentos. A música é perigosa porque ela pode ativar outras emoções, mas a gente usa a música da melhor forma, a música que celebra a vida, que celebra Deus, e isso me faz muito bem. Meu marido e eu, isso ajuda muito a gente. Aí alimenta a alma mesmo, né? Sim. Ana? Eu canto para as crianças às vezes no hospital. Ai, que lindo, Ana! E Ana, sabe, eu tava conversando com a Azaf, e a gente conversou sobre isso. É uma surpresa para nós quando a gente ouve falar de um brasileiro médico que mora fora do Brasil. Porque a gente supõe, né, que todas as pessoas que vêm, né, que percorrem essa trajetória de começar de novo, geralmente vêm por uma questão financeira. Então você, né, pensa, mas por quê? Né? Um médico não teria motivos, entre muitas aspas. Conta pra nós o seu porquê, Ana. Sim, por que estar nos Estados Unidos? Bom, eu acho que assim como
diversas outras pessoas, diversas outras áreas têm seus motivos. Algumas pessoas que eu mesma conheço, alguns médicos que eu mesma conheço, têm decidido por vir para os Estados Unidos por uma questão de qualidade de trabalho e uma remuneração mais justa do que a gente encontra no Brasil em muitos lugares. Eu sou formada há 15 anos, então trabalhei como pediatra no Brasil por praticamente 10 anos. E você tem que trabalhar muitas horas em condições não muito adequadas para você fazer um dinheiro que justifique aquele trabalho. E em diversas situações que você não tem uma estrutura, que faltam coisas, eu trabalhei sempre no SUS por uma opção minha, porque eu gostava do público, eu gosto de trazer minha profissão com muito valor mesmo, assim, valorizar as pessoas que eu assisto como médica. Então, mas eu tinha uma dificuldade muito grande em relação à qualidade, porque faltava luva, faltava medicamento para dor, para febre muitas vezes. Então, e a remuneração no final de muito esforço não era equivalente a todo o trabalho, todo o tempo de estudo que eu tinha tido. Mas eu não tinha planos de mudar para os Estados Unidos, até que eu conheci meu marido. Bom, então diferente de outros médicos que sempre sonharam em fazer uma carreira nos Estados Unidos, eu não estava planejando isso. Até que eu conheci meu marido, o Azaf, a família dele já tinha morado nos Estados Unidos um período, e a gente se conheceu e casou em um período até curto de tempo. E na época surgiu uma oportunidade da gente vir pra cá, vir para os Estados Unidos. Eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, na verdade, nem para visitar. E aí eu falei pra ele que eu tentaria, que eu teria que fazer o processo de validação do meu diploma. Eu não queria perder minha carreira médica, porque eu já tinha estudado por muito tempo, eu já tinha trabalhado por muito tempo, e que eu ia fazer o meu melhor para validar meu diploma. E se desse certo, a gente ficava nos Estados Unidos. Então a gente veio pra cá há 5 anos e meio, e aí fomos pro Texas primeiro, e eu comecei a estudar para validação do diploma. É um processo extenso, que são muitos detalhes, mas basicamente consiste de 4 provas. As provas extensas são 8, 9 horas de prova, em inglês, obviamente. E uma vez que você valida essas provas, você tem que refazer a especialização médica. Eu tive uma formação médica muito boa no Brasil, formei na Federal de Uberaba, fiz pediatria na USP em Ribeirão Preto, fiz infectologia pediátrica na USP, e as minhas especializações aqui não valem. Então eu decidi encarar, porque eu tinha que encarar, e aí eu estou terminando de refazer minha especialização em pediatria aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus deu certo o processo. E tá sendo fácil? E não. Não, fácil não. Mas vale a pena o esforço. Então hoje eu tô no meu 3º ano de especialização em pediatria, que é a residência médica. São 3 anos, então tô no último ano. E nós tivemos que mudar para Nova York, foi onde eu consegui essa vaga da especialização dentro do processo americano. E hoje eu posso dizer que eu sou uma médica americana, brasileira, americana. Mas engraçado, Ana, que a gente, né, às vezes olha pra grama do vizinho e acha ela muito verde, né? Acha que a vida da pessoa é muito boa, sendo que todos nós temos que lidar com as dificuldades, né? E a gente estava conversando sobre a rotina da Ana, gente, é muito puxado, né? Eu fiquei, assim, assustada, né? Eu não imaginava, né, que o processo ele era tão difícil, né, Ana? Qual que é a sua rotina de trabalho? Como que é aqui? Então, durante o período de residência médica, que é a especialização, eu recebo um salário de estagiária, e não é por carga horária, é um salário fixo. E eu trabalho entre 60 a 80 horas por semana, sem alguns direitos trabalhistas que os Estados Unidos têm, porque é um sistema trabalhista especial para a residência médica. Então, eu trabalho em turnos que vão de 8 ou 12 ou 18 ou 27 horas, sem um descanso depois, né? Eu faço 27 horas, venho pra casa e no outro dia eu tô trabalhando de volta. Então não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E se eu tirar uma licença médica é descontado nas minhas férias depois, né? E o salário não é proporcional a isso, porque são salários estagiários. São 3 anos
obrigatórios assim, né? Eu diria, Entendi, Thaís, bem que a difícil. primeira vez que eu fiz isso no Brasil é similar ao sistema brasileiro de residência médica. Uhum. Mas a primeira vez que eu fiz isso no Brasil foi há 14 anos atrás, né? Você recomeçou Isso faz tudo. uma diferença grande. Você trabalhar noites e dias emendando sem um descanso adequado, eu acho que é o que tem sido mais desafiador. Ana, porque na verdade a carreira de medicina, um dos desafios é o tempo que leva, né, até que você Sim. comece a exercer a profissão. E você fez uma especialização, então levou muito tempo até que você começasse a trabalhar. Então, se você literalmente recomeçou tudo de novo. Sim. Né? Sim, eu entrei na minha faculdade de medicina em 1999, Thaís. Nossa, então eu estou nessa jornada. Isso. Trabalhei como pediatra no Brasil por 10 anos, trabalhei em Secretaria de Saúde, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei como supervisora de residentes e de alunos, né, num hospital grande, referência em Belo Horizonte, por exemplo. Trabalhei na própria USP em Ribeirão Preto. Então eu tive boas experiências de trabalho, fiz trabalhos voluntários como médica na África, entre os ribeirinhos no Brasil, em favela no Brasil. Então eu tive várias experiências nisso. Então estar no contexto americano agora tem sido uma nova experiência. Sim. É uma experiência cultural interessante, várias coisas são diferentes. Muitas são muito parecidas, a gente tem uma medicina muito boa no Brasil, né? É verdade. Então nesse sentido é muito bom. E Nova York é uma cidade muito multicultural, então eu atendo pacientes que falam nas mais diversas e inimagináveis línguas, tendo que usar tradutor para a gente poder conversar com o paciente. Quer dizer, você passa por isso no lugar da médica, o que a gente passa indo ao médico, né? De não saber falar o idioma, você é a médica que nos recebe. Sim. Como que tá na sua posição, Ana? Olha, às vezes é complicado. Legal essa. Eu acabei aprendendo espanhol, assim, para me comunicar facilmente com os pacientes, né? Então eu me comunico em inglês e em espanhol com os pacientes. Em português, de vez em quando, eu tenho paciente brasileiro, né? Nossa, isso é uma benção. Chegar lá, é médico, você vai assim. Tem também. Mas tem vezes, eu tive uma paciente uma vez que ela falava em árabe e o tradutor me traduziu um negócio, só que aí ela entendia um pouco de inglês. Então quando eu fui confirmar com ela, ele tinha traduzido tudo errado. E eu não sei nada de árabe, então eu não tinha como imaginar. Se ela não entendesse inglês, a gente ia passar sufoco ali, né? Como que é pra vocês? Porque muitas vezes a pessoa chega ali, ela sofreu um acidente, sei lá, tá sangrando, tem que ter uma atitude rápida, né? E como que é pra vocês ter que lidar com essa pressão? Porque afinal de contas é a vida de alguém, Sim. né? Então, assim, nós não estamos falando, né, de um papel que foi assinado errado. É a vida de alguém que tá ali nas suas mãos, né, Ana? Isso eu acho que é uma arte, é uma coisa que a gente tem que ter uma habilidade natural, claro, né? Tem gente que não pode ver sangue que passa mal, né? E eu não tenho problema com isso. E a pressão, né? A pressão, Sim, né? de estar sob pressão. Tem médicos que não suportam muito essa pressão e vão para áreas que são mais tranquilas. Então isso existe? Existe. Mas isso é uma coisa que você percebe já na faculdade, né? E aí vai para umas áreas que são de pressão diferente. Tem algumas áreas como radiologia, patologia, que dá pra você fazer uma coisa num ritmo epidemiologia diferente. Entendi. Mas no caso da pediatria, eu gosto dessa coisa investigativa, né? Que você tem que descobrir o que a criança tá sentindo. Eu gosto de coisas que eu tenho... De pegar uma criança doente e ver ela melhorar, recuperar e sair de lá sorrindo e brincando. Muito se falou agora nessa época, né, sobre o papel dos médicos na vida da gente e muito de vida se perdeu, né? Como que é para vocês lidar com as baixas, Ana? Porque quando a gente pensa nesse movimento que aconteceu, eu acho que o resultado psicológico, assim, como que é? Sim, é pesado, né? Eu acho que a gente, como ser humano, nós não estamos acostumados com a ideia da perda, né? Sim. Nós não gostamos da ideia da morte, apesar de ser uma coisa natural. Todo mundo nasce sabendo que vai morrer. Sim. Mas nós não estamos acostumados, nós não gostamos da ideia da morte. E como médica, meu papel é evitar a morte na vida de alguém, ou tentar ajudar alguém a ter uma vida de qualidade, no caso as crianças, né, para não ter uma morte precoce, para viver uma vida de qualidade, e aí inclui inúmeras coisas, né, que a gente tenta trabalhar a prevenção. Então, quando acontece uma morte,
soa como uma falha dentro daquilo que eu fui preparada para fazer. Que é péssimo, né? Como se fosse a falência daquilo que você estava tentando fazer. Então, eu não acho que médico se acostuma com perda, com morte, nem com dor. Muitas vezes a gente tenta criar como uma proteção para suportar momentos, porque eu tive momentos no passado que eu estava atendendo um paciente que morreu, chorei com a mãe da criança. Nossa, deixei aquela sala, lavei minhas mãos e fui sorrindo atender o próximo, porque o próximo não tinha nada a ver com aquele que tinha morrido. Puxa. Então essa é uma habilidade que você tem que criar, de conseguir lidar com a morte, com a dor, com a perda e ao mesmo tempo com a vida, e com o próximo que você tem que fazer. Você já deve ter passado tanta coisa aqui, né? Eu diria que você pegou o melhor e o pior dos Estados Unidos no sentido, né? Você morava no Texas, né? Era uma cidade mais tranquila. Acho que se assemelha mais àquela coisa cultural mais enraizada do Brasil, mais de onde a gente vem, né? É muito diferente, né? No Texas é muito diferente. Eu morei no Texas e agora em Nova York, meu marido morou na Flórida. É interessante, mas é como no Brasil, né? O Nordeste é muito diferente do Sul, que é muito diferente do Sudeste, do Centro-Oeste. Aqui é muito também, o sotaque é diferente, então você vai aprendendo inglês, aí você ouve inglês texano, aí inglês nova-iorquino é diferente, aí você tem que aprender isso também, né? Tem que aprender a viver, e eu acho que uma vez que você tá... A imigração é muito isso, né? Uma vez que você encara viver aquela nova realidade, você tem que assumir que aquela é a sua realidade, e não ficar comparando com o seu país e com outras coisas, porque senão a gente não consegue viver bem, né? Mas essa é a chave, né, Ana? Nem todo mundo consegue traçar esse paralelo e falar assim, não, aqui eu estou numa nova realidade, deixa eu encarar sem reclamar. Exato. Não é todo mundo que consegue fazer Até isso. Falando da pediatria mesmo, eu já ouvi muitas brasileiras, especificamente, me falando assim, é tão diferente, eu sinto falta do tipo brasileiro do pediatra, né? Eu sinto falta, e eu sei que é diferente, o sistema é diferente. Aí teve uma mãe especificamente que eu falei pra ela, olha, se você gosta tanto do pediatra do Brasil, você tá no país errado, né? Porque o pediatra do Brasil está no Brasil, né? Exato. Aqui é um estilo diferente, a medicina é um estilo diferente. Claro que eu trago o meu calor brasileiro, de abraçar, de cuidar, mas é um estilo diferente de fazer medicina, a gente tem que se submeter a isso aos padrões, né, do país que você tá. Exato. Né? E a gente tem uma oportunidade muito grande aqui, né, Ana, de fazer esse mix da cultura, né? Pegar o melhor da nossa, o melhor da deles e construir uma pessoa diferente, né? Mas se você ainda fica, né? Mas no Brasil era assim. Mas lá... Você nunca vai estar satisfeito em lugar nenhum. E fazendo um balanço, assim, olhando para trás, né? Quais foram os maiores ganhos para você, né? De estar aqui, de estar vivendo essa experiência, de ser uma médica, como você disse, brasileira-americana? Eu acho que eu gosto muito dessa questão multicultural, eu acho que é muito legal você ter uma visão diferente de vida. Quando a gente vê só o nosso mundo, a nossa tendência é ser egoísta. Quando nós passamos a enxergar outros mundos, outras realidades, e estando abertos a essas realidades, a gente tem a oportunidade de aprender que nós não somos melhores. São culturas diferentes. São hábitos diferentes e que alguns deles são inclusive melhores dos que a gente tem. É verdade. Né? Então, isso eu acho que para crescimento pessoal tem sido muito legal mesmo, de estar aberta a outras culturas, a outros aprendizados. Você é um exemplo, né? Porque para mim é um motivo de orgulho, né? Eu acho que a mulher brasileira, de uma maneira geral, né? Ela tem muito um estereotipo, né? De que é uma mulher bonita, Carnaval, Rio de Janeiro. Sim, eu ouço isso direto, né? Brasil, Carnaval, cerveja. Eu falo, eu não gosto nem de Carnaval, nem de cerveja. Aí, tá vendo? A gente também somos intelectuais, também somos pessoas capazes, inteligentes, esforçadas, trabalhadoras, né? Que correm atrás do saber, que valorizam o conhecimento. Sim. Então, você é um exemplo de mulher brasileira nesse sentido. Né? Que valorizou o caminho certo, que está fazendo tudo da maneira correta, né? E que está aí defendendo, pelo menos eu te vejo dessa forma, né? Você está
pra mim tá defendendo a nossa raça de uma maneira honrosa, né? E cabe-se honrosa aí, todo tipo de trabalho é muito honroso, sim. né? Mas é a nossa doutora, né, gente? Poxa vida, né? A gente tem tão pouca oportunidade, né, de encontrar uma médica brasileira. Eu fico super orgulhosa, eu fico super inchada. Que bom! Contei pra minha cliente hoje, fui limpar a casa dela e falei assim, eu vou entrevistar uma médica brasileira em New York. Sim. Muito obrigada, Ana. Obrigada, digo eu. Tu tá usando o seu exemplo pra motivar e inspirar tantas pessoas. Obrigada mesmo. Que bom, eu quero inspirar mesmo, eu quero motivar mulheres, homens, pessoas, né, que tenham objetivos na vida e sigam os objetivos e persistam nos objetivos, né? A gente vê muito brasileiro vindo para os Estados Unidos e se perdendo na falta de objetivo, né? Eu vou ganhar dinheiro nos Estados Unidos fazendo o quê? Como? Qual que é a sua estratégia? Qual o seu plano? E pra quê, né? E pra quê? Então a gente vê muito isso acontecer. Não importa a profissão, não importa o serviço que você está fazendo. Com certeza. Né? Enquanto você tem objetivos e, claro, como eu sempre digo, com a bênção, com a direção de Deus, para você ter o pra quê, o porquê do que você está fazendo. E é de praxe, Era Uma Vez a América, preparou uma surpresa com a ajuda de alguém que eu não vou dizer o nome, que você deve imaginar quem. Vamos ver se a Ana gosta. Pode apertar no play para começar. Ai. Que alegria poder falar de Ana. É muito fácil falar de Ana. Alguém que é bem especial para nós, alguém que é especial para Deus, alguém que se esforça, tem se esforçado, menina de coragem, teve coragem de ir para os Estados Unidos, refazer todo o trabalho que ela já desenvolvia aqui, toda a residência. Então nós temos uma gratidão muito grande a Deus e a você, Ana, por esse esforço, por essa dedicação, por essa garra, né, de chegar até aqui. Que Deus te abençoe ricamente, você é muito especial para nós. Desde pequena, a Ana sempre se destacou pelo seu interesse em aprender, fazer o melhor. Então nós agradecemos a Deus por ela estar desenvolvendo um bom trabalho e tem mais ainda, mais coisas boas ainda para ela desenvolver. Somos agradecidos a Deus, podendo dizer que somos orgulhosos da posição que ela está e do que ela vai desempenhar ainda. Deus abençoe. Ai, que lindo! Chorei! Muito. E eu tô acostumando a fazer uns improvisos aí. Azaf. Ai. Será que a gente dá conta? O que você acha de fazer um depoimento ao vivo? Eu? Você. Posso fazer. Então, por favor, tome meu lugar. Gente! Sim, assim no improviso mesmo, ao vivo e a cor, senta ali. Essa edição depois. Exato. Eu já chorei aqui. Vamos fazer um depoimento lindo pra Ana. Dá um depoimento da sua esposa. Falar da minha esposa, Ana Ruth, é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. É fácil porque são muitas coisas boas. E difícil porque são muitas coisas. Então é difícil a gente botar dentro de um depoimento aqui. Mas Ana Ruth como esposa é além de linda, maravilhosa. Tá bom. Ela me completa demais. Ela consegue tirar o melhor de mim que eu não conseguiria tirar de mim mesmo. Então eu só tenho aprendido. São 6 anos casados e esses 6 anos vão se tornar 20, 30, 60 e 100. Assim a gente crê. E são 6 anos de muito aprendizado, são 6 anos de muita luta. A gente passou por muitas coisas até aqui juntos e ela tem me dado força. Ela é uma pessoa que me faz chegar mais perto de Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É uma pessoa que me ensina demais, uma pessoa que me faz crescer.
Então, eu tenho o privilégio de poder ter na minha casa, na minha família, uma pessoa que me faz crescer. Crescer em tudo, crescer como pessoa, crescer profissionalmente, crescimento intelectual, crescimento em todas as áreas da minha vida. Foi só crescimento desde o dia que eu conheci a minha esposa, Ana Ruth. Então, é o que eu disse, é muito difícil falar tudo, mas muito fácil porque são coisas muito boas. E eu tenho muitas alegrias e felicidade, e eu amo muito essa minha esposa. Como médica, como profissional, para mim é a melhor médica do mundo. Então, não tem discussão. Mas é uma profissional de excelência, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que atende o seu paciente, ela não larga o seu paciente até aquele paciente ser totalmente abraçado, atendido, o paciente se sente realmente cuidado. E eu tenho, assim, eu olho para ela, eu vejo muita dedicação ao que faz, e realmente ela não tem a medicina somente como uma profissão, mas ela tem a medicina como um chamado de vida. E é muito diferente de você ter a medicina somente como uma profissão. E isso eu aprendi que essa é a vida dela desde quando a gente está junto. E ver ela cumprindo esse chamado, vivendo isso, é muito bom. E como eu disse, me faz crescer demais. E eu te amo muito, meu amor. Te amo demais. Te amo. Deus te abençoe. Amém. Tem teu hábito. Que lindo! Sem ser petição, isso não. Mas... Então agora vocês encerrem o nosso vídeo. Fala pro pessoal curtir, compartilhar. Vocês são youtubers também. Qual que é o nome do canal? Era Uma Vez América. Era Uma Vez América. Exato. Vamos de encerramento diferente hoje. Então tá bom. Você quer começar o encerramento ou eu começo o encerramento? Ou você termina o encerramento? Você começa a terminar. Então tá bom. Vai. Nossa, tô empolgada. Era Uma Vez América. Obrigado a você aí que está curtindo os vídeos do Era Uma Vez América. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando. Eu já peço para você deixar o seu like, o seu gostei aí embaixo. Clica no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E aqui vai ter vídeo direto para você aí. Muito obrigada, Thaís, por essa oportunidade de a gente estar falando também um pouquinho, de eu poder estar falando um pouquinho da minha história, do meu tempo aqui. Deus abençoe seu trabalho. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você que assistiu, te motive, te incentive, te faça crescer. Curta aí, segue o canal e segue o nosso canal também, Azaf Ana Ruth Muradas. Até uma próxima. Até uma próxima. É isso aí. Tchau, gente! Adorei!